A Ecofalante, quando pensou, a equipe da Ecofalante, quando pensou na questão de desenvolver essa mostra de cinema, a gente sempre tinha pensado que a gente produz documentários, né, socioambientais, e estava sempre preocupado com a questão urbana, né? O ano passado, na primeira edição da mostra, quando a gente fez uma pesquisa ampla, em todos os festivais mundiais, nos filmes, a gente ficou muito decepcionado por não encontrar filmes que trabalhassem o meio ambiente urbano, que a gente acredita que esse é um tema fundamental. Hoje, nós, enquanto cidadãos, estamos muito afastados das questões ambientais, né? Nós ainda identificamos as questões ambientais muito com a floresta, com a devastação da floresta, com questões indígenas, sendo que as questões ambientais estão aqui, estão presentes no nosso dia a dia, né? Os nossos rios em São Paulo estão poluídos, nossos rios em São Paulo estão canalizados, nós sofremos os problemas da poluição atmosférica, das ilhas de calor, do trânsito absurdo dessa matriz de transporte com automóvel. E a gente acredita muito em discutir essas questões. Aí que a gente está propondo essa questão, essa amostra, né, para discutir as questões de sustentabilidade, de participação popular, de mobilização e de políticas públicas. Então, eu fiquei muito feliz esse ano na nossa programação de estar podendo abordar essa questão do meio ambiente urbano, do tema cidades, e de trazer esse filme que foi realmente muito emocionante. Eu acho que traz questões muito presentes para todos nós que somos paulistanos. Bom, eu queria chamar para compor a mesa, né, inicialmente, o Francisco César Filho, o Chiquinho. Vou pedir palmas para o Chiquinho. O Chiquinho, além de estar aqui mediando o debate, né, o Chiquinho é nosso parceiro há muitos anos. Ele também é o coordenador da Comissão de Curadoria da Mostra, Ecofalante, né? Coordenou tanto a pesquisa quanto a curadoria dos filmes, né? A comissão de seleção, que era uma comissão grande. E o Chiquinho está aí comemorando 30 anos esse mês de curadoria de mostras de cinema. Então, parceiro fundamental. Bom, compondo a mesa, eu acho que todo mundo que viu o filme ficou muito emocionado. Eu queria chamar a Anne-Marie, nossa ilustre convidada internacional, né? Anne-Marie, eu queria agradecer também a diretora do filme, a Caroline Buckley, que na verdade, não pôde vir e realmente nos indicou a Anne-Marie para convidá-la. E foi sensacional. Ficamos muito felizes em recebê-la aqui hoje. Queria convidar para compor a mesa também o Alexandre Dulijakov. É isso, Alexandre? Por favor. Por favor, também queria convidar o José Bueno, né? Nosso grupo Cruz do Rio. E o Luiz de Campos Júnior. Antes de dar a palavra para o Chiquinho, que vai apresentar os convidados, eu queria mencionar que hoje de manhã nós fizemos uma expedição com a Marie, coordenada aqui, promovida pelo Zé Bueno, Luiz de Campos, o pessoal do Rios e Ruas, e com boa parte do público que estava presente. Foi um passeio fantástico e eu acho que eles vão falar muito a respeito. Chiquinho, por favor. Obrigado. Boa noite. Bom, obrigado, Chico. Vou começar com a Anne-Marie Mitroff. Hoje de manhã ela teve uma experiência aqui na nossa cidade de visitar um rio que corre ali do lado da estação Vila Madalena do metrô. E eu estou bem curioso para saber
de uma ativista em prol de rios, né? Ela é diretora do programa de rios da ONG Groundwork Hudson Valley. Que impressão que ela teve de São Paulo? São Paulo que já mereceu um título em estudos de capital das águas, tal a quantidade de rios, riachos, córregos, minas e bicas d'água que essa cidade tinha e tem, agora tudo escondido, tudo canalizado por aí. E esses cursos d'água na nossa cidade, eles tiveram, ao longo dos séculos, importância na vida das pessoas extraordinária. Eram meios de locomoção, eram meios que giravam, a partir deles, atividades econômicas, por incrível que pareça. E eu que, apesar, como o Chico falou, que tenho 30 anos, que estou comemorando esse mês de mostras e festivais que eu organizo, eu faço programação, não são tantos anos assim, mas eu, na minha tenra infância, eu vi muitos rios, córregos e cursos d'água dessa cidade, e bicas d'água. Né? Eu fui criado no Jabaquara, nos anos 60, quando o Jabaquara, pré-metrô, era um bairro, parte do Jabaquara era uma área quase que campestre. Né? E a quantidade de cursos d'água eram impressionantes. Era impressionante. Então, Anne-Marie, por favor. Oh, boy. Oh, that's true. I could do that. It's hard to hear myself. Oh, gosh. How many of you have been on this journey with Jose? Well, you should answer the question. Okay. I just, it's amazing to see this massive humanity in São Paulo and hardly see any water. Because basically, this burb, this city, is no different in that regard than my city, and that is that the whole reason it's here is because of the rivers that were here. They could establish life and let us live here. And then one of the things that I think is really, really true for me is understanding how we did this. It's easy now to be very angry about this. But it was done piecemeal by piecemeal by piecemeal. We thought we were doing a good job. It starts to be something that powers industry, and that's why we're here. And then more people want to come. So we put bridges over the river, and we have to travel around the river. And then, in order to grow the economy, we have to take that little piece of land. Okay, so we'll cover up that part of the river. It's like it happens without us really getting it. And now we seem to get it better, but we've got everything covered up. So to me, what was interesting today for sure is during that walk, and you're on the peak, on the, what do we call it, the divide, not the divide, the spine, where you... I'm never going to say it. Espigão do Caguassu. Yes. Heitor Penteado, Yes. Paulista. But when you're on that top and you start going down, I could feel myself, because I'm used to watersheds now. I've worked in watersheds now for 8 years. I know what one is, and we kind of forget what that is. But you can just see the valleys. You know exactly where the water has gone and where it is. And that's what was wonderful, actually. I could sort of feel that. And then when you really see the water coming out at the spot that we did see it come out, you just go, wow, if we could just do something with this so people know it. And actually, one of the very poignant parts of the walk was when you see this water come out and then it disappears into the storm drain. And it's lost again. So that's my first impression of the walk. Okay. Thank you.
Seguindo aqui, vamos ouvir um pouquinho o Alexandre. Alexandre, que é arquiteto urbanista e, entre outras coisas, é um dos responsáveis pela criação dos céus. Eu queria passar a palavra para você. Está funcionando, por favor. Pois não, está funcionando? Uma boa noite, eu agradeço o convite da mostra Ecofalante, é um prazer estar aqui. E um trabalho extraordinário de construção coletiva no âmbito das artes, relativos à reconstrução do nosso imaginário e da reconstrução de uma tomada de consciência crítica do ponto de vista coletivo, individual, do que significa a natureza construída, né, acima ou sobre a natureza virgem, né? E como professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, eu acho extremamente saudável no âmbito da cultura e extensão universitária que haja esse transbordamento para todas as artes, no âmbito das poliartes, do cinema sobretudo, já que a FAO, de lá saem muitos cineastas, né? E que possa ter esse trabalho de difusão da cultura ambiental urbana, da cultura fluvial urbana. Então, eu acho importante esse ciclo e a possibilidade no futuro de uma recorrência desse tema, uma pauta recorrente, porque tanto nas nascentes do Ipiranga, como foi falado aqui na Cidade Vargas, né, no Jabaquara, onde nasce o córrego do Ipiranga, com os seus lagos artificiais, quem conhece o Jardim Botânico, aqueles lagos com aquelas plantas aquáticas, não se trata de natureza virgem, se trata de natureza construída. É importante falar isso. E existe uma certa reincidência de o rio se revelar, mesmo sem as águas. Aqui em São Paulo, a Rua 25 de Março é a Rua do Cais do Porto. Persiste o Porto Seco, é a rua mais importante comercial da América do Sul, imagina, Rua 25 de Março, e a Rua do Cais do Porto Histórico da cidade. Canal Street, Nova York, não tem mais canal, mas é uma rua de comércio com a sua importância. O Broad Canal também, né? Nova York. Ou o canal que viabilizou a independência norte-americana, que é o Erie Canal, né? Ou o atual New York Barge Canal, que liga o Rio Hudson aos Grandes Lagos. Então, eu acho que é um canal artificial. Nesse caso que eu acabei de dizer, é natureza construída, não é natureza virgem. Então, eu acho que desde a Revolução da Agricultura, quando os homens passaram a ser construtores de rios artificiais e de montanhas artificiais, nós avançamos e retrocedemos no nosso diálogo, no nosso reconhecimento que nós não podemos viver sem as águas. E parece que agora nós estamos com uma retomada significativa do ponto de vista dessa vibração coletiva, que é uma difícil arte de construção coletiva dos espaços de propriedade pública da cidade. Só para terminar o caso de São Paulo. O início do fim do aterro de 4.000 quilômetros de linhas d'água da cidade de São Paulo, não da metrópole, da cidade de São Paulo, começou em 1850 aqui no Brasil, com a promulgação da Lei das Terras e da Lei das Águas, sobretudo da Lei das Terras, quando o Brasil passou do regime de concessão de terra, de data de terra, que é das capitães donatários, sesmeiros, para o regime de propriedade de terra, de compra e venda. A partir desse instante, 1850, fomos nós, não foi Deus, não foi o presidente, fomos nós começamos um avanço em direção ao leito maior de todos os rios. Nós invadimos, aterramos, loteamos e vendemos os leitos maiores de todos os rios. O que nós temos hoje aqui, não podemos falar que é o rio Tietê, não podemos falar que é o rio Pinheiros e nem o rio Tamanduateí. O que tem aqui hoje é um canal estreito da retificação do leito menor dos rios. Leito menor, que era ocupado das águas de março que fecham o verão,
até outubro, que começa o ciclo das águas. De outubro a fevereiro e março, todos os rios da cidade de São Paulo, da metrópole, ocupavam seu leito maior durante 6 meses. E o leito maior, eu queria dizer para vocês, tinha em torno de 600 metros de largura a 1 quilômetro de largura. Isso é muito importante dizer. A Anne-Marie, a Anne não vai saber exatamente, mas quem é aqui de São Paulo, por exemplo, a Vila Maria Baixa está totalmente dentro do leito maior do Rio Tietê, do ancestral Rio Tietê. A Vila Carioca, no Ipiranga, está totalmente dentro do leito maior do tamanho do ATI. E boa parte do Jardim Europa está totalmente dentro do antigo leito do Rio Pinheiros. Eu queria começar por aí. Obrigado, Alexandre. Vamos passar a palavra para o José Bueno, que também é arquiteto e urbanista pela FAO, e que é co-criador do Rios e Ruas, que hoje acompanhou a Anne-Marie lá nos nossos rios. Por favor. Uou! Estou muito feliz, de fato emocionado, como o Chico Guariba falou. E pela coisa toda, né? A gente começou o dia fazendo o que a gente gosta, que é caminhar na margem do rio. Muito feliz com a Anne-Marie ter aceito o nosso convite, de depois de chegar dos Estados Unidos, chegar do voo ontem, ela chegou ontem no Brasil. Eu a convidei, nós a convidamos para uma pequena caminhada, para a gente fazer uma experiência viva na margem de um rio, conhecer de perto o trabalho nosso de reconhecimento, de reconexão com as águas. Ela prontamente aceitou. Então, de coração, obrigado pelo sim e por estar com a gente. E ao Chico, nem se fala, o pessoal, a Érica, que está cuidando aí da Anne. Então, tem muita gente para agradecer, né? Agora tem mais um Chico aqui do lado. E o André Palhano, que acho que eu queria trazer a figura do André, que nos apresentou um momento. E então, de uma certa forma, ele está presente aqui nessa história. Então, muitas gratidões, né? Está aqui do lado do Alexandre Delis Jacob, a gente tem uma admiração enorme pelo trabalho, pelo compromisso, né, de recriar a nossa ligação com o Rio, de torná-lo navegável, enfim. Bom, o que falar, né? Depois desse filme, depois dessa experiência, estamos... eu acho que pegando esse gancho eu vou trazer, acho que essa palavra, que é a emoção. Eu acho que a gente não está aqui para informar vocês de nada, a gente está aqui para emocionar vocês. Ou seja, o trabalho nosso tem muito a ver com tocar as pessoas. A gente acredita que a transformação, a mudança deve vir a partir de uma sensibilização, de uma forte emoção. Eu desconfio um pouco de que só a informação transforme. Eu acho que tem que ser alguma coisa um pouco mais. E quando a gente vai para a rua e a gente tem um contato direto com as águas, com o rio, a gente conversa na beira do rio, a coisa começa a ficar emocionante, né? A gente começa a se emocionar. E pelo fato de poder ouvir o rio, poder tocá-lo, poder vê-lo, poder senti-lo, né? E fazer todas as perguntas que surgem, né? Do porquê que aconteceu tudo isso. Ou seja, é inevitável que as pessoas se perguntem, os adultos e as crianças, né? Por que está assim, né? Onde foi que a gente... Quando eu vejo o filme aqui do pessoal da Coreia e outros mesmo, lá o caso do Somil, existe um ponto onde as autoridades reconhecem um erro, né? Fizemos um erro, não vamos continuar esse erro, vamos interromper. Eu aguardo esse momento aqui em São Paulo, onde alguém fale, olha, vamos parar. De fato, a lógica ela não funciona mais, ou seja, foi bom, pertencia a uma lógica de desenvolvimento, né, esse soterramento, essas canalizações, esse alijamento, né, da natureza. Parece que agora a gente vai ter que fazer uma curva. E eu estou aguardando pelo momento onde alguém sensível, uma pessoa emocionada, vai falar, vamos começar a girar esse barco, né? E fiquei vendo as britadeiras ali quebrando tudo. Afinal, eu quero começar a ouvir esse barulho aqui também, né? Quero começar a ouvir né? E eu acho que é possível. A gente está perto. Eu não sei se vai ser esse ano, não sei quanto tempo a gente vai demorar para começar a recriar nossa relação com essas águas. Quando a gente fala de passear na beira do rio, a gente, de fato, no fundo, a gente está olhando para essa libertação, né? A primeira vez que eu tomei contato com uma nascente sendo aprisionada, como a Anne-Marie colocou, de ver a água desaparecendo para dentro de uma galeria, comentei lá com o pessoal hoje na caminhada, eu prometi para esse rio contar essa história. E prometi para esse rio que não tem voz,
que não consegue falar, que não consegue estar. Ele só consegue estar aqui assim. Ó. Ele só consegue estar aqui na forma de garrafa. Então, queria honrar também a presença do Rio Corujas, que está aqui entre nós, que é um formador do Pinheiros, que vai se juntar ao Tietê, que vai seguir o curso. Ele começa assim. Então, na última vez, a gente teve um bate-papo aqui, eu trouxe, então virou mania agora de trazer o Rio para a mesa, né? Que a gente está aqui por causa dele, né? Por causa dessas águas. E acho que eu fico por aqui e passo a bola adiante e vamos conversando. Obrigado por todo mundo estar aqui, ter vindo também para assistir, se emocionar com a gente. E vamos ouvir agora o Luiz de Campos Júnior, que é do Instituto Futura Educação, entre outras coisas. E eu estou vendo que o filme é muito emocionante. E eu estou vendo que a conversa aqui, a palavra emoção não está surgindo por acaso, não. E isso é bastante gratificante num evento que discute questões tão sérias e que essas questões podem facilmente nos deprimir, nos inibir, a hora que a gente olha em volta e vê uma realidade tão difícil, tão complicada que é a vida nas grandes metrópoles. E ontem, no debate que a gente teve aqui, várias vezes os componentes da mesa falaram: está difícil, mas está melhorando, a gente vai conseguir. E hoje já estou percebendo esse movimento positivo. Assim, a gente tem que acreditar que vai, e a hora que a gente compara o que se pensava há 10 anos, 15 anos, 20 anos, com o que rola hoje, os movimentos, as reações que acontecem hoje, aí vai a pergunta: a gente pode ser otimista? Bom, boa noite a todos. Faço dos agradecimentos do Bueno os meus, assim fica mais curto, né? Mas são de coração a todas as pessoas citadas e toda a equipe que a gente não consegue citar aqui, mas que merece também esse reconhecimento. Bom, primeiro eu queria fazer o seguinte: eu queria passar água para que as pessoas quisessem ver, cheirar, pôr a mão. Pode, viu? Chico, você pode ajudar, por favor? Foi pego. Não é aconselhável. Só lembrando, esse é a nascente do Rio Corujas, que fica ali do lado da estação Vila Madalena do metrô, e depois, se eu não me engano, se me corrija, ele desce ali em direção a Natingui, é esse mesmo? Exatamente. Ok. Exatamente. Bom, na linha do que as pessoas estavam dizendo aqui, eu assistindo o filme, tenho que confessar, chorei uma ou duas vezinhas, assim. Tá? Chorou também, Chico? Então tá bom. Então assim eu não fico sozinho. Tudo bem. O Chico saiu com o olho. Então, pronto. Tá bom. Quem mais chorou? Que bom. Então tá bom. E tem a ver com essa história de que o Chico trouxe, de que é um assunto sério, é um assunto que tem a ver, como o professor dele, Jaikov, estava colocando aqui, que tem a ver com uma questão de como a urbanização da cidade foi feita, nossa história, nossas opções, né? Não uma coisa de botar a culpa no outro, né? E de o que a gente achou que era o correto fazer, e com essa história do que o Bueno trouxe, de que, e a gente viu no filme, de que talvez seja a hora da gente começar a dar uma viradinha e falar assim: não, peraí, erramos, vamos ver como fazer diferente, né? Então, uma coisa, eu vou ficar no meu depoimento pessoal, do meu sentimento de toda essa história, porque eu trabalho com isso, me apaixonei por essa história há 18 anos atrás, mais ou menos, 18, 17 anos atrás. E venho trabalhando com isso há muito tempo, e depois de que encontrei o Bueno e a gente começou a trabalhar junto, ganhou o formato que tem hoje o Rios e Ruas, e ganhou as ruas e a cidade de São Paulo, e muita gente começou a participar e etc. Mas o que me emocionou mais no filme foi assim, a gente já conhecia o trabalho do Salmil, né, feito lá pela renaturalização do rio. Há uns 2 anos atrás, alguém fez um contato com a gente e falou uma notícia que saiu do New York Times, exatamente quando estavam abrindo, né, as primeiras... o rio veio à luz, né?
Alguém mandou uma notícia para a gente falou, oh, vamos traduzir, vamos pôr no blog do Rios e Ruas e tal. Fomos pesquisar, entramos no site, pesquisamos um pouco do assunto e tal, e colocamos lá. Mas daquilo, até hoje, está aqui sentado do lado da Anne-Marie, do lado do professor Delijaikov, ser convidado pelo Chico para vir falar de rio oculto em São Paulo é uma coisa maluca, em como aqueles 18 anos, de repente, os últimos 15, a gente parece que está falando sozinho, não está acontecendo nada, e, de repente, tem um monte de gente falando sobre isso, um monte de gente seguindo o rio na Inglaterra, no Canadá, a gente falando coisas do tipo... agora é um assunto que está em voga, a questão da operação urbana da Barra Funda, e a gente falando, pô, mas por que isso aqui não é um parque de chuvas, a gente não recupera isso e tal? E aí vê um grupo, se não me engano, em Londres, tentando fazer a mesma coisa, e etc. Então, a minha primeira fala vem sobre essa significância de tudo isso, né? E como eu fico impactado em ver essa coisa acontecer da maneira que está acontecendo. Antes que alguém pergunte, já vou perguntar. Apresenta brevemente o que o Rios e Ruas faz. Eu começo aqui. O pessoal do Catraca Livre me fez essa pergunta ontem. O que vocês fazem, né? Que eu quero botar numa nota aqui na divulgação, né? E assim, meio ao vivo, assim, fala alguma coisa aqui para botar na... E o que me ocorreu foi o seguinte, o que a gente basicamente faz primeiro, a gente faz várias coisas, né? A gente leva as pessoas para perto dos rios, a gente cria uma certa corporeidade para o assunto. Ou seja, não é um assunto informativo, não é só conceitual. A gente leva as pessoas para conversar lá. A nossa sala de aula é à beira do rio. A gente vai andar ao longo do rio e conversar. Então tem essa coisa do corpo, de incluir o corpo no processo de entendimento dessa realidade. E a segunda, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está fazendo, é descolar. É um processo longo, a ligação que tem entre rio e esgoto. Ou seja, os rios eles estão condenados a serem esgotos na nossa percepção. A gente acha que rio... Minha mãe acha isso, que a gente anda atrás de esgoto, né? Que a gente caminha normal. Ela não é uma pessoa desinformada, mas ela acha aquela coisa de ficar andando atrás de esgoto. Não é esgoto, é rio. Então tem uma associação, e daí talvez eles estarem cobertos, porque esgoto é coisa fedida, tem que estar coberto mesmo, né? Esgoto rio é coisa morta, então tem que estar enterrado. Então, separar e começar a tratar a vida desses rios, isolar na nossa forma de ver, na nossa forma de perceber, que rio é uma coisa, esgoto é outra. Como o Luiz tem falado bastante, né? Não tem rio fedido. Né? Não tem rio. Rio tem cheiro de rio. O cheiro que está lá é nosso. Então, tem uma... Se tem alguma conotação ruim o rio, esse esgoto tem a ver com a nossa participação. Então, em pouquíssimas palavras, assim, tipo rios e ruas, fala muito disso, de limpar na nossa forma de olhar, de perceber o rio, que rio é uma coisa e esgoto é outra coisa. O que a gente faz, Luiz? Bom, depois de falar isso, ele me joga na minha mão. Bom, então, para ser o mais breve possível, a gente trabalha com a limpar os obstáculos que existem para a percepção da natureza da cidade e dos processos naturais que existem na cidade. A gente tenta fazer isso. Tem tido certo sucesso, né? As pessoas têm dito para nós que a gente tem tido certo sucesso com isso. Mas é a nossa tentativa. Então, partindo do pressuposto que ninguém, jamais, em sã consciência, vai conservar aquilo que não sabe que existe. Então, quando a gente vê no filme alguém dizer que em Londres nós temos 8 rios, 8 cursos d'água passando por ali, a gente tem não sei o quê, não sei o que. Então, a gente aqui em São Paulo, eu não sei até onde essas informações estão reduzindo o que eles têm lá, na verdade, da realidade hídrica deles, mas a gente tem oficialmente 300 córregos só na cidade de São Paulo. Oficialmente, porque a gente, como está na rua o tempo todo e perseguindo eles, a gente sabe que eles são pelo menos o dobro disso. Não é? E milhares de quilômetros de cursos d'água na cidade. Né? Então, quem vai conservar, se acha que tem o Tamanduateí perdido, o Pinheiros, que devia estar tapado, e o Tietê, que não sabemos o que fazer com ele. Né? Então, eu acho que a gente trabalha mais ou menos nesse sentido também.
Obrigado. A gente vai partir agora para as perguntas da plateia. Tem 1 ou 2 microfones que vão rolar por aí. Can you No, could be no. There is no one in school. Please. Vou passar a palavra para a Marie antes de passar para o público. I just wanted to say a couple of other things. I think that it's really hard to do this work, and it takes a long time. And one of the things that we Americans are really good at doing is giving things out. But one of the things that my organization has done is put together. Oh, this is what's driving me crazy. Sorry. I was going, wait a minute, I'm here. Okay. So one of the things that we have done for the U.S. Environmental Protection Agency is put together our waters work, our lessons learned. And we did it around this one of the projects, which is the Sawmill River. And the organization that I work for is part of a larger group of organizations like mine. So there's 20 groundwork trusts, as we call them, around the country. And a lot of us do this rivers work. But our main work is really working with community voices in terms of what they need in their community for livability, for living better, and most of the communities we work with are disadvantaged. So we come to river work because it can provide avenues to a lot of different ills in the city, and it can be one of those things that lifts us up as we do things. And one of the lessons that we certainly learned was to rebrand, if you will, the waterway, have a vision. So we have some of this vision. You have to keep talking about it, but you also have to have it visualized, like make that card bigger. But I think this is really important because if it's not really visualized, then it's sort of an argument. Nobody can, you get the people who are really depressed about it and they don't want to do it, and then the real kind of nuts folks, which is not you. But you really need a talking vision to focus people on, it could be like this. And you can do little sections like we did, which is actually a little $18 million section, but it was in the middle of downtown. But there are just these waterways that you have. And any place that is an area that could become a place where people could sit, read a book, and hear water. That's all you need to start. So revisioning is really a critical lesson. The second lesson is take some action. And partly the tour, your tour, is one of those actions. But there are other actions, like if you really see all the crap in the river or something, do some cleanups now and then. Do things that keep the discussion and the talk going, which is really important. We were talking this morning about including, you said you weren't quite there yet, but including the neighbors that are along these areas. Once they start talking about water, you would be surprised they won't quit. Because if they really know the secrets, they want to tell those secrets, and it's their story, then it's not just your story. And it's a really important thing to have that discussion. You're already lucky here, and the third item that we found really critical is that you have to have somebody in the seat to do the work. It's really hard. All of us are busy. We lead very busy lives. But having a person like you and you in the seat to always bring this around and to plan and do more activities, having that government grant or that thing that says, we're going to have somebody 20 hours a week to do this work, to do some visioning, to get the neighborhood together. When you have that person in the seat, like me, you can actually spend time on planning how you should get the information out to people and to have those discussions. And I don't know whether this works the same way in Brazil, but we call it, the last one is sort of being a middleman. Advocate, but don't anger.
your local politicians. We're in this journey together, and our organization is very different than a lot of organizations, nonprofits in the United States, in that we come in as a partnership already with the city. We work with them on doing pocket parks and other things, and so it's not a discussion about whether it's going to be done. It's more of a discussion of helping the city. How can it be done? So all of a sudden that changes the conversation. Those are our sort of main things about doing things. I think I just had a couple of other things. One is when people do things, okay, this is not a disagreement, Jose. I actually think that when people end up in a conversation or doing things like planting trees or doing things like picking up garbage, which they don't think it's going to be fun and then turns out to be really amazing when you get a group of people that can clean up an area. All of a sudden they're just so excited about doing it. They come out of that with a different experience and a different knowledge and a different view, just as though the people that go on your tour come out of it with a different idea, just by seeing it and being there. And so I often think that actually belief comes after action in a lot of people. We already have the committed. We're looking for those people that are kind of like, they're just hanging out in their neighborhood, and then they do a cleanup, and then they go, I just cleaned that stream up. Now it's dirty. Something's going on here. And they're mad about it. And it's not a belief, it becomes a belief by doing things. And especially with their young people, like I said in the movie, my mantra is that we have to do these things in this urban environment because our kids need that. That is we're going to be without park people, without biologists, without all those people because they don't know what this stuff is. In Yonkers alone, we did just a tiny little survey of the 14 kids that we were working with, and like 2 or 3 of them knew what a robin was. Now, in our country, that's like, what? It was a wake-up call to me. How could anybody not know what a robin is? So I think the last thing I want to say before we go to questions is, I don't know if I know my river really intimately in this project, but you mentioned something about when you have new. We actually did sort of create a new river path, but that's because the river path had been changed so many times. The path it had been stuck under wasn't its original river path anyway, and we kept that in place because of 2 things. That if you have really good thinking people like our engineering team was terrific. We kept that in place for flood mitigation because this river is very flashy and floody. And so what we didn't want to do is create a new park and destroy it in the first flood. So now all the base flow and all actually medium flow of water goes through the park. And so it's dynamic. It actually rises and falls in 2 places, at the top part and actually at the bottom, because we are actually my river is connected to the Hudson River, which I'm not expecting you to know, but is a tidal estuary. It connects to the Atlantic Ocean, and the tide actually comes up 200 miles up that river, and it comes into my little river. So in our new park, the tide comes up and goes down every day. Twice, of course. And it's just extremely exciting as a place to be. It's dynamic. You can hear it. Those are really important for people just walking along in a city to get. And that's it. Thank you. Queria perguntar uma coisa para o Alexandre. É viável a gente sonhar aqui com um novo padrão hídrico para a nossa cidade, para a nossa metrópole? Um anel hidroviário, por exemplo? Bom,
um professor de projeto há mais de 22 anos, né? Nós somos o que nós sonhamos, né? A realidade, na verdade, é o que nós sonhamos. Projeto é isso, né? Então, tudo que está aqui fomos nós que fizemos, né? Então, essa tomada de consciência, tudo é viável. Acho que como numa casa que você tem alicerce, estrutura, né? E cobertura, acho que o alicerce, do ponto de vista ético, se tiver um pressuposto desse sonho humanista, social, público e coletivo, em contraposição a uma ética rodoviarista e mercantilista extremamente nociva, cancerígena e peçonhenta, né? Se esse for o alicerce ético, se esse for humanista, social, público e coletivo, a casa pode ser montada, a estrutura estética ou técnica dessa casa pode almejar uma cobertura com a dimensão poética, onde todos nos encontramos nas praias fluviais urbanas, nos portos fluviais, parques e portos fluviais urbanos, dessa metrópole fluvial que sempre existiu. Há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram, eles escolheram uma das dezenas de aldeias indígenas, portos fluviais entre rios, que já existia, para fazer o seu porto central. Uma das aldeias. Então, o embrião, o DNA dessa metrópole fluvial já estava aqui. Foi ontem, há 80, 90 anos atrás, que nós tomamos um outro caminho. Então, o hidroanel, na verdade, do ponto de vista da viabilidade, só para te responder rapidamente, não está no grau de dificuldade de construção coletiva dos projetos e obras públicas, do que se refere a investimentos financeiros, investimentos de recursos humanos e naturais, das infraestruturas, né, fluviais. O grande grau de dificuldade está no âmbito, sempre será no âmbito das infraestruturas, das mentalidades. Então, eu acho extraordinário que o grupo Rios e Ruas, o Lost Rivers, faz, porque são retomadas rumo à construção do que é muito desejável, de ter um pêndulo de filosofia e arte, crítica e ação, né, uma vibração, de tal modo que você tem que tomar de consciência e age, né, uma pequena parte para transformar. Um comentário breve. Nos anos 60, 1964, 1967, vou falar justamente da Inglaterra, de Londres. O que viabilizou a Revolução Industrial na Inglaterra foi a construção de 8.000 quilômetros de canais artificiais, ou 5.000 milhas, né? Num curto intervalo de tempo. Você sai de Londres, lá tem o hidroanel, o anel, né, do regente, e você vai até Glasgow, se quiser, na Escócia, com canais estreitos e rasos. Esses canais foram importantíssimos para viabilizar a Revolução Industrial e a Inglaterra se tornar o que se tornou. Porém, depois foram, evidentemente, abandonados com a invenção que os ingleses fizeram da ferrovia. Nos anos 60, um grupo de pessoas, como Rios e Ruas, que tinham arquitetos, tinham arqueólogos, historiadores, enfim, foram descobrir esses canais que estavam todos assoreados, as eclusas, as barragens móveis estavam abandonadas, as pontes elevadiças, e recuperaram todos os canais. Tem fotos deles nos anos 60, eles iam como no Córrego das Corujas, né, na Vila Beatriz, mas eles ficavam no final de semana, o divertimento era desvendar e revelar esses canais, que não é natureza virgem, volto a repetir, é natureza construída. Né? Era natureza construída. E você vai lá hoje, você consegue, quem gosta de caminhar como eu, pedalar, você pode ir de Londres para qualquer lugar do território da Grã-Bretanha, seguindo onde era o lugar, junto aos canais, que os cavalos, o cavalo potência, o cavalo de força, puxava os barcos. O canal de Midi, que transformou a Península Ibérica numa ilha, no início do século XVIII, patrimônio universal da humanidade. Liga o maior porto da França, que é o de Marseille, com o porto de Bordeaux, canal de Midi. Uma pessoa desavisada pensa que aquilo é um rio natural, a não ser quando se aproximar das eclusas. Não se trata de natureza virgem, se trata de natureza construída. Também não vamos retornar para o Tietê,
que ele era. Não dá para você desapropriar o Jardim Europa, por mais de ultra-esquerda que a gente acha que deveria desapropriar. Né? Ou não desapropriar, reagrupar, retomar, né? Que é o primordial logradouro público. O primordial logradouro público, que é a espinha dorsal das infraestruturas, da humanidade, desde que o homem se inventou, são os rios. O ouro azul. Então, hidroanel é no plural, hidroanéis. Hidroanéis, são vários hidroanéis. São os elos entre as águas que estão no céu, as águas subterrâneas, estamos envenenando de maneira implacável, sabe? A classe média egoísta, que anda com esses tanques de guerra de 2 toneladas com motor com propulsão a diesel, que é ultra cancerígeno, e coloca partículas na atmosfera cuja poluição difusa, nós estamos nos envenenando, diz que precisa do automóvel e, para isso, escava 2, 3, 4 subsolos para guardar os seus 4 tanques de guerra de 2 toneladas. Além de retirar todo aquele volume de terra desse subsolo, e nós podemos imaginar que vai clandestinamente piorar a condição dos rios, soterrando mais ainda, é para lá que vão, nós ficamos drenando 24 horas por dia os recursos naturais mais preciosos que nós temos, mais do que o ferro, que o manganês, que o ouro, a prata, que já foi embora, que é o nosso ouro azul. Então, os hidroanéis, né, sempre devem estar no nosso imaginário, porque está na nossa célula, nós somos água, e nas escolas públicas nós devemos ter essa perspectiva de construir um cais ambiental e um cais social, né, do ponto de vista poético, né, das crianças na beira d'água, com ecoportos, saber a relação das águas urbanas para diminuir o consumo, sabe, lixo, assim por diante. Obrigado, professor. Antes de passar para vocês, eu vou... Merecido. Só ouvir mais um pouquinho aqui o Zé Bueno e o Luiz de Campos. Eu queria que vocês comentassem algumas coisas que vocês andaram descobrindo na nossa cidade aí. Alguns casos que vocês pudessem citar aqui. Porque... Bom, ok. isso. Não, tá bem. Não, o que a gente... casos dos rios. Isso aqui para a gente é um caso. O Rio nos trouxe isso. Ou seja, a gente tem dito que o Rio tem sido muito generoso, né? A gente tem trabalhado sobre as bênçãos dos rios. Se é que existe isso. Existe uma certa proteção, ele tem trazido tanta coisa legal. Uma generosidade. As pessoas abrem as portas das casas. A gente fala, o delegado fala para entrar e pular o muro para continuar a seguir o rio. Então, o que desperta nas pessoas, quando a gente fala que está atrás das águas, eu não sei ainda o que é isso, mas acessa uma confiança, uma sensação de que estamos fazendo a coisa certa. Tem alguém olhando por essas águas, né? Então, a gente tem encontrado... O caso maior é encontrar as pessoas. Do morador de rua que pega água de nascente para lavar táxi, Seu Onofre, a gente chama o rio Anhangabaú do Rio do Seu Onofre. Ele está lá lavando o carro com a água nascente, às vezes ele é preso, às vezes ele é solto, ele fica ali na margem do rio, há 40 anos fazendo isso. E a gente cria um certo vínculo, né? O verdadeiro saracura, né? O brejeiro ali. Há pessoas com a qualidade da Anne-Marie, que a gente está conhecendo agora, o professor Dele Jaikov, que é gente extraordinária, não tem? E a Anne-Marie colocou essa coisa das pessoas comuns, né? Luiz é uma pessoa comum, eu sou uma pessoa comum, todos aqui são pessoas comuns, não tem nenhum grande... Não temos grandes poderes, superpoderes. São pessoas comuns, interessadas pela cidade, pelo convívio, encontrando outras pessoas comuns. Então a revolução vai ser feita pelas pessoas comuns. Simples. Com bom propósito, com uma boa intenção. Né? É uma outra qualidade de revolução, de apreço pela cidade, enfim. E um caso, assim, tem vários casos que a gente tem. As portas abertas não é força de linguagem, não, tá? Não é expressão. As pessoas abrem as portas das casas e convidam. Vocês não querem entrar para ver como mina água na minha casa? Por exemplo, essa história do delegado está ficando famosa já, né? Que a gente topou com uma delegacia lá na 51, seguindo lá o rio Pirajuçara-Mirim. O rio passa debaixo da escola da vila, atravessa a delegacia. A gente bate lá no delegado e fala, doutor, você está seguindo um rio aqui? Ele olha meio, né? Esse cara está seguindo o rio, 2 camaradas, né? Deve ter fumado um troço estragado, né? Para estar...
E ele fala, verdade, passa o rio aqui, podem seguir. Com a minha proteção aqui, pode subir ali o muro da delegacia e seguir a viagem. A gente acessa a Avenida Osasco, dentro lá do Butantã, uma área linda, verdíssima, né? A gente pode ver dela uma época de seca, a gente não chegou a ver muita água, né? Mas, enfim, um último caso de pessoas que a gente comentou hoje no passeio, na altura do Corujas, ali no Parque Linear, uma cena muito curiosa que é... A gente estava descendo com uma jornalista da CBN. E a gente encontrou 2 personagens nas margens do rio. A dona Bernadette, que eu posso falar aqui o nome dela, que vocês não sabem quem é, e o seu Madureira. Onde estava o seu Madureira? Ela estava dentro do rio, tomando água de caneca. Tomando banho de caneca, né, se lavando. E numa mina de água que joga água fresquinha, limpinha, ali no trecho do Parque Linear. Na margem, a dona Bernadette falando, sai daí, seu moço, você vai morrer nessa água, que isso é esgoto. E a jornalista com o microfone ouvindo os dois. Um achando que era água para tomar banho e a outra achando que tinha que cobrir aquele rio. Que é uma indecência ter um parque com aquela água. Né? E aí a gente entendeu. A gente não traz a verdade, a gente abre essa pergunta, né? É um rio ou é um esgoto? E as pessoas se posicionam. Né? Eu quero tomar banho no rio. Eu não quero fechar. Eu estou do lado do seu Madureira, que vê que aquilo é água limpa. Né? Então, acho que o caso maior que eu coloco, Luiz, se quiser colocar mais coisas, são as pessoas extraordinárias que a gente tem encontrado. Sócios do projeto. Todos aqui, assim, a gente convida vocês a serem sócios dessa ideia. E essa coisa de como os simples encontros, né? Eu jamais ia imaginar que um café que eu tomei com o Luiz ia virar isso. Fico imaginando, sei lá, você encontrar o cara do lado, assim, bater um papo, pode surgir um super projeto, do nada. E começa com 2. Começa com um passeio. Nossa Rios e Ruas nasceu de um passeio no Butantã. A gente caminhou e falou, vamos contar essa história, vamos chamar mais gente. É incrível, né? E vai surgindo e vai crescendo feito um rio também. Vai juntando gente, vai deixando gente no caminho, enfim. É isso aí. Só para complementar a história das pessoas, que acho que realmente é uma sacada legal de falar sobre as coisas que acontecem através do Rios e Ruas. Parece que a gente vai falar de esgoto, de quanto que a gente produz de metros cúbicos de esgoto na cidade, de quanto que é a quantidade de produção de poluição difusa e de quanto bombeia de água. Não, Rios e Ruas é sobre gente, não é sobre isso, né? Mas eu convido a todos que queiram ouvir essa... Está lá no nosso site o podcast, né, a entrevista da CBN. Né? E uma parte legal é assim, os dois estão discutindo. Né? E o Bueno vira para mim e fala assim, virou uma discussão política, era o que faltava. Né? A gente vir para o Rio e gerar uma discussão política. Ah, legal e tal, então é esgoto, não é esgoto e tal. A jornalista pegou o netinho que estava passeando com a dona Bernadette na beira do rio e vira para ele com o fundo. Vocês ouvem isso na entrevista. Os dois discutindo no bom sentido, estavam discutindo seus pontos de vista. Ela chega para o menininho e fala assim, e você acha que é rio ou você acha que é esgoto? Ele baixinho, porque discordou da avó, né? Eu acho que é rio. Para nós... Isso é o resultado máximo que a gente poderia ter atingido com uma ação Rios e Ruas. Muito legal. Muito legal. E agora sim, vamos passar as perguntas de vocês. Vou pedir para quem for falar se identificar brevemente para as nossas gravações, por favor. Boa noite, meu nome é Rispa. Eu sou consultora na área de resíduos sólidos, trabalho bastante com resíduos, com várias instituições em São Paulo. Minha pergunta para a Anne-Marie é que, assim, eu não entendi direito o valor da obra toda, você falou, mas eu não consegui entender quanto custou. E você disse que isso foi a população decidiu investir nisso. Então, a minha pergunta como é que foi tomada essa decisão, né, a nível assim, se já existia um orçamento que a população decidiu investir nisso, ou se representou um custo a mais para a população da área essa obra, e como que foi o engajamento dessa população em todo o processo. Okay, well, I'll talk about the cost first. The cost was about $18 million.
When we first started thinking about it, everybody was talking about daylighting, which means uncovering a river. So, of course, everybody was thinking, okay, we're going to uncover this concrete flume. That's expensive, to actually destruct. So actually the firm that finally won the bid actually kept it in place, which was brilliant, and then made a new river path just parallel to it, and there was room for that. So that actually, I think it was initially thought of as like $36 million, and we did it for 18, which I guess is cheap, even though it sounds horribly expensive. The engagement piece I'll talk about first before the vote that approved the project. We started in around 2004 with what we call brown bag lunches. Bring your brown bag, come to a discussion, come to a talk about what you might want the park to be. So we did that for a couple of years that were just whoever wanted to come and talk about the park. This was before the city was really serious about doing anything. This was part of the visioning process that we got some money, a grant to do. Then we got an additional amount of money from people who had been to that, which was good news, and did a more formal, what's called community charrettes, which is really trying to invite as many sort of neighborhood groups and institutions that are in your city, like a museum, like we had an environmental education center right on the river, the Historical Society, Parks Department, city government people, planning people. We just wanted to have everybody in the room in terms of a discussion about if this was done, what would it really be like? What would people like? It was a little bit more than the just sort of whimsy, anything goes. It was really having a map on the table of the area really blown up and having like 5 tables where different people were working on, what might it look like? Where might you put an amphitheater? Where might you put an education portion? Where would you have, if you had a falls? Would you have a water wheel? What kind of kids structures would you have? All of those things that go into a park. And that process went sort of in between when the city wasn't really sure they were going to go ahead, and when they decided that this was a pretty good idea. And the in-between part was that Yonkers has been a city that has been financially strapped for many, many, many years. It's high unemployment, even before this economic downturn, and also a large population of those who are poor. So it was a really important thing that some development occur. And there was a developer that actually thought this idea was really a great one and had done this kind of work. And I think finally having that developer talk about it made the city pay attention. So we sort of started the idea. The city decided that they would then really look at it, and then the past governor, the governor of the state, gave the city a couple $1 million to start studies. So that was the key piece. And then they did all the analysis about what it would do to the economy, how many jobs it would create, how many people would come, new restaurants would be there, all of those things which really are critical for a city that's really hurting. But when I said the city did a gutsy thing, what I meant really was that the city had in hand about 8 million or 10 million of the 18 million. It thought it might get another couple of $1 million. But its council people who are, have to be reelected, decided that they would bond the money. And for us, that really means that that's going to come out of future tax revenue. I'm going to pay for it if I live there. Anybody who's a Yonkers resident who pays a tax bill, their taxes are going to increase because of this project.
And that was a pretty gutsy thing to do. Próxima. Então, meu nome é Antônio, já peço desculpa desde agora, talvez a minha infraestrutura mental ecológica não seja tão evoluída aí. Então, veja bem, minha pergunta vai exatamente nessa questão, talvez sendo mercantilista mesmo, porque assim, lá naquele projeto, na minha ignorância, eu vi muito a questão ornamental. Foi o que ficou para mim. Ficou muito bonito aquele trabalho, demoliu toda aquela cobertura, aquela avenida que tinha lá, e que particularmente nem achei bonito mesmo, e surgiu aquele rio maravilhoso lá, subterrâneo. Mas no que você fez isso, naquele projeto, você acabou desviando o curso de um outro rio, também para que você tivesse enfim, toda aquela água correndo durante o ano inteiro. Quer dizer, qual que é o valor disso? Eu não estou falando mais dos custos exatamente, mas qual o valor dessa obra em si? Tá? Não estou falando só em termo monetário. É lógico que eu fazendo aqui um paralelo, por exemplo, com Las Vegas, e eu estou sendo muito leal nessa comparação, tá? Mas eu digo assim, você tem aquele mesmo ornamento de água todo em Las Vegas, dos hotéis, enfim, aquelas fontes maravilhosas lá. Quer dizer, o que difere toda aquela água de Las Vegas com a água daquele rio que surgiu lá? E já, desde agora, enfim, é isso. Obrigado. Actually, one of the problems with the film is that, of course, we knew the story, the filmmakers know the story, and you don't always know the story. So there's a lot of sort of gaps that need to be filled there. It actually, the water that's there now is only replacing a parking lot. It really was a parking lot. Truly. They put a cap on it. They paved it. There was a section of about half of this auditorium that had very prim and proper, a little bit of grass here, a little bit of grass there, and benches. That was the park. So that was actually, we brought the water back to the surface, and it replaced a parking lot. And the parking lot is actually a new parking structure in much less space. So that is the answer to that piece. I think the real value, one of the things that isn't talked about in a lot of projects, sorry, I kind of switched gears there. One of the values that isn't talked about, or one of the things that's really critical, is if you build it, will they come? And I think what's really important is that the community in these kinds of projects, to me, has to be involved from the start. Because if they're really not, they're not going to own what you build. Maybe you've got a really great park planner, hopefully educated by this man here. But maybe they're not listening to the people, or maybe they have other ideas, their own ideas, which are exciting ideas, but maybe they're not the community ideas. So it may not actually work. So what you need is people like you in the room with people who are going to use the park so that they actually get things that they want in the park. The value to that park to me is that we had a lot of input on what people wanted to see. They wanted to have education happen in the park, so we have an education classroom that we call the American Eel Classroom, and it has the story of the American eel, which is very important to that area. We have an amphitheater so people can have music at night. We can show movies at night. We can do things in the park in the evenings. It could have a wedding. People wanted to be able to have events there that they plan for themselves privately and that they have the public involved in. So they wanted to have the story of the whole fact that we covered the river over. So there are, every park has interpretive plaques, but these speak to the history of the buildings around the park. They talk about the story of having, we actually, the river had a huge bay that interrupted the shoreline of the Hudson, and it was beautiful. But what happened is the railroad came through, and they pulled down some cliffs and filled in the bay so the railroad could go by. But now our river goes underneath the railroad station.
that's the way it was since the 1850s. So that story needs to be told. And the story that needs to also be told is that we covered it up and had it for a parking lot. So it's sort of a history. But having all of the people involved in what stories we wanted to tell and what we wanted the park to be is the value of that, because then they will come to the park. They will make that place alive, and they'll talk about it. I don't know if that... Ok. Antes de passar à próxima pergunta, a gente está falando muito aqui de águas. Eu queria convidar todos vocês. Amanhã a programação da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental nesta sala aqui é toda dedicada ao eixo temático água. A gente vai ter às 16 horas o filme Rios de Homens, às 17h30 Patagônia se levanta, às 19 horas a gente tem um debate sobre o tema e às 21 horas a crise global da água. Tudo isso amanhã aqui no Cine Livraria Cultura. E podemos passar para a próxima, por favor. Boa noite. Antes de tudo, agradecer pela beleza do trabalho de vocês todos. Meu nome é Rony Freitas. Eu acabo de terminar um curta-metragem falando sobre a minha relação com o Rio Tietê. Eu queria, inclusive, agradecer o professor Alexandre, que me recebeu no início da pesquisa, que elucidou bastante. Obrigado. Acredito muito nisso, nesse despertar de cada um em relação à ação política e a esse desejo vivo sobre os rios. Mas eu queria saber o que já, tanto do Derijakov em relação ao grupo Metrópole Fluvial, ao trabalho de vocês também, o que já se sinalizou de modo mais oficial por parte de governantes, seja de gestão atual ou de compromissos firmados de gestões anteriores, já que é algo, né, que perpassa várias gestões, e o que tem de oficializado e compromissado como ações, se há aproximação em relação ao trabalho e perspectivas dentro dessa linha mais oficial. E também, né, do apelo em relação a isso com o trabalho de vocês. Obrigado. Professor, mais voltado para o pessoal de São Paulo, você tem... Eu estou fazendo também um documentário sobre a questão da relação entre a água e a metrópole. É muito complexa, não há dúvida, né? Mas, com relação à questão dos córregos, dos rios, desses rios urbanos, você tem algumas pequenas ações pontuais que estão sendo realizadas, né? Você tem o programa Córrego Limpo, né, que já tem algum tipo de ação em 100 córregos. Você tem os parques lineares, quer dizer, por mais que haja muita dificuldade de implantação desses parques, mas eu já visitei alguns que são modelos. Mas tudo isso me parece muito uma gota d'água e muito pouco visível para um reflexo hoje do dia a dia. Hoje, no passeio que a gente fez pelo Ribeirão das Corujas, eu moro em Pinheiros há quase 10 anos, e eu não conhecia ali a praça, o pessoal, a horta comunitária. Quer dizer, essas ações, mesmo as ações do investimento do setor público, elas parecem uma gota d'água no oceano, né? Então, eu queria, na mesma linha, saber como é que você vê esse tipo de ações, vocês todos, e qual é a perspectiva. Eu acho que a maior felicidade do ponto de vista qual a universidade necessária para o Brasil, que a gente pode imaginar, tivemos dois grandes educadores, vários educadores no Brasil. O Anísio Teixeira é um deles, que perguntava qual a universidade necessária para o Brasil. Ele dizia o seguinte, que da creche à pós-graduação, todos os anos, né, ensino fundamental, ensino médio, universidade, não interessa se você vai fazer medicina, direito, você tem que ter filosofia e artes. Filosofia e arte. Quer dizer, crítica e ação. Saber o que você quer saber e saber que você não é nada sem o outro, né? Que, de fato, é uma construção coletiva. E o outro grande educador brasileiro é o Paulo Freire, que falava da questão da conquista
a pedagogia da liberdade, a pedagogia da autonomia. E lá, no âmbito da FAO, que é o ensino superior, o que nos deixa muito feliz é essa construção que está se efetivando de uma ponte entre as escolas públicas de arquitetura e os escritórios públicos de projeto, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. As três esferas, tanto do municipal, estadual e federal, recebe, na verdade, técnicos, né, quer dizer, arquitetos, que saem de uma escola que foi fundada, preocupada com as estruturas ambientais urbanas. O primeiro programa de pós-graduação do Brasil, que é da FAO-USP, chamava-se Programa, né, de Pós-Graduação em Estruturas Ambientais Urbanas, cuja espinha dorsal, evidentemente, está ligado à questão da água. E o tempo, nós passamos rápido pelo tempo, o tempo que passa, né, e agora estamos numa situação extremamente feliz, porque esses projetos que você está dizendo reforça aquilo que um grande humanista, que foi o Saturnino de Brito, há 90 anos atrás, em 1920, falava que o problema do rio Tietê, na verdade, vai ser resolvido no afluente do afluente do afluente do rio Tietê. Ou seja, nas cabeceiras dos afluentes dos afluentes. Quando você vê o rio Tietê como um canal de esgoto a céu aberto, fedorento, emparedados por rodovias urbanas, extremamente agressivas, nós vamos resolver o problema de maneira sistêmica e capilar pelos afluentes. Né? E ele dizia que deveriam ser constituídos sistemas de parques fluviais urbanos das nascentes e das confluências, e da foz. Isso em 1920. Infelizmente, nós tomamos um rumo antagônico e, até há pouco tempo atrás, alguns técnicos tinham coragem de fazer os piscinões. Piscinão é um verdadeiro furúnculo urbano. Né? É um desrespeito com a humanidade fazer piscinões. Né? Porque, na verdade, é uma coisa horrorosa. Não tem nada a ver com o que o Saturnino de Brito falava em 1920. Mas agora, os projetos se multiplicam porque todos os estudantes da FAO hoje, arquitetos, e cada vez mais no âmbito da pós-graduação, estão felizmente ocupando cargos, ou então arquitetos efetivos de carreira, ou comissionados, ou contratados, ou colaboradores, e os programas e políticas do governo, por exemplo, municipal. Tratar a bacia hidrográfica como uma unidade de gestão, acho que isso foi uma grande vitória na política nacional de recursos hídricos. E o município de São Paulo está atento a isso. Está fazendo vários programas ligados à habitação desenhada, considerando os parques lineares, ou os parques fluviais. É um programa importantíssimo. No governo do Estado, os córregos limpos. O que significa o córregos limpos? É o entendimento que um rio urbano, na verdade, é constituído, uma linha d'água, por no mínimo 3 linhas d'água. O canal central de drenagem, que é das águas, né, da chuva, que, dependendo da largura, pode ser também de navegação, canal central, e em cada margem, direita e esquerda, os túneis canais de esgoto, para não ter essa confusão, o que é esgoto e o que não é. Isso, desde os tratados de arquitetura hidráulica do século XVIII, já se sabia, mas aqui nós temos uma defasagem, né, e estamos agora tendo essa tomada de consciência. Que um rio urbano, dentro da geografia, que nós não estamos na natureza virgem, estamos na natureza construída, 20 milhões de habitantes nos 4.000 quilômetros de canais. Dentro da cidade de São Paulo, temos 8.000 quilômetros de costa, né, de praias. Cidade, não metrópole. Então, eu acho que são situações que nós precisamos, enfim, tomada de consciência. Lá no grupo de pesquisa da FAO, que é o Grupo Metrópole Fluvial, que tem vários alunos, guerreiros, né, da graduação e da pós, fizemos uma fase, que é o estudo, só para responder a sua pergunta, de pré-viabilidade técnica, econômica e ambiental, para o Escritório Público de Projetos, que é do Governo do Estado, e agora estamos entrando numa segunda fase, que é o estudo de viabilidade, da pré-viabilidade para a viabilidade técnica, econômica e ambiental, no âmbito da articulação arquitetônica e urbanística. Fazer com que as pessoas morem de frente para o bulevar fluvial, que já está sendo construído com esse caminhar
na beira do rio. Olhar, né, construir o olhar. Então, é isso que está acontecendo agora com o Grupo Metrópole Fluvial, revelando, por exemplo, indo adiante com o governo do Estado para isso. O município de São Paulo também, com a história do Arco do Tietê, tem o fio da meada aqui, felizmente, tem muitos arquitetos da FAO ocupando as subprefeituras e o governo com esse olhar atento à continuidade de políticas de governo rumo a uma política de Estado, que a grande também obstáculo é a gente conquistar uma dignidade da construção coletiva da coisa pública, que significa república democrática, né? Invertendo as palavras, que é você ter a consciência, a serenidade de manter a política de Estado, onde as políticas de governo estão. O Hidroanel Metropolitano de São Paulo é um sistema integrado de infraestruturas urbanas, de saneamento ambiental, mobilidade urbana e transporte público, cuja espinha dorsal desse conjunto de sistemas são as vias navegáveis. É isso, para transportar justamente aquilo que polui as águas, que é lixo, entulho, terra. Se o governo está sinalizando essa parceria, que é o próprio governo, é uma escola pública do governo, né, de arquitetura, eu acho que já tem um caminho muito interessante, mas que se multiplique em outras ações concomitantes que já foram faladas aqui. Vocês querem apresentar alguma coisa? Não? Podemos passar para o próximo, então. Então, próxima, por favor. Meu nome é Maria dos Prazeres, eu sou educadora, mas sou cantora também e ambientalista de hobby. A minha questão primeira, que eu teria duas, não sei se vai dar. A primeira seria técnica, porque está tendo uma urbanização ali perto de onde eu trabalho, que é margeando a Marginal Pinheiros mesmo, perto da Globo e tal. E nessa urbanização, quando fizeram o desaterro para afundar, como ele falou, 3, 4 metros, surgiu água límpida. O cano que eles colocaram para pôr para fora essa água ficou 2 semanas ali exposto, ninguém tomava atitude nenhuma. Deste diâmetro, água límpida. Um vendedor ambulante que foi dos retirados para fazerem a urbanização andou bebendo aquela água. Eu falei, não faça isso, seu Ari, que o senhor pode... Aí eu fui consultar arquitetos por fora, tudo... porque eles não me deixavam falar com o engenheiro-chefe nem nada. Eu falei, isso é antieducativo, é um absurdo, além de ser um desperdício. A opinião de 2 arquitetos me falaram o seguinte, como o rio está morrendo, é até melhor que vá mesmo, porque essa água é do lençol freático e ajuda a limpar, né? Então, o meu sonho, no caso, né, entre outras coisas, que vai com... É interno, como o Silvio falou, é interno. Primeiro resolver interno, a justiça, não andar com tanques, uma série de coisas, né? A filosofia para a pessoa poder ter essa noção. O que se faz com isso? Poderia se fazer tanta coisa com essa água. E eles já ocultaram, porque como eu andei me mexendo bastante, e não tenho poder por enquanto, eles puseram um tapume tão para frente que a gente só tem espaço agora para um carro, porque é tudo na frente da escola. A última parte da urbanização é justamente a ruazinha nossa, que é da escola. Como que faz? Essa água já está perdida, mas em outros prédios que sejam construídos, o que a gente poderia fazer para canalizar de outra forma, né? É a minha primeira pergunta. Bom, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Essa água vai continuar sendo bobeada para o resto da vida desse prédio. Não nessa quantidade que ela foi bobeada, né, naquele momento. Os arquitetos disseram isso. Eu falei, ainda por cima é isso, né? Se não caiu o prédio, né? Porque, na verdade, o prédio tem que preservar. Se ele tiver as garagens no subsolo, etc., essa área construída seca, né? E mesmo que não tenha, ele tenha estruturas no subsolo que não pode ficar em contato com a água o tempo todo, então porque senão ele teria problemas aí nessa estrutura e podia, num momento, ter um problema com a construção. Então, ele tem que manter seco aquilo. Não é? Então, ele tem que rebaixar o lençol freático o tempo todo desse jeito. Então, isso não acontece ali. Eu só para dar... Eu sei, eu estou dando
grão, né? Um exemplo. Isso acontece na cidade inteira. O que é maluco é que, assim, onde tem uma ligação que ele pode fazer direto na galeria de água pluvial, ele faz para você não ver. Né? E, aliás, é uma postura da prefeitura. Ele teria que fazer isso, ele não está fazendo porque ou essa água retornaria para lá, né? Porque é um problema técnico se ele jogar na galeria, ou ele não consegue bombear até a galeria. Mas eu queria colocar uma questão que tem a ver com... Eu não tenho a solução técnica, já respondendo que eu não tenho a resposta. Obrigada, gente. Não, é para divulgar mesmo, para a gente pensar. Agora, eu queria colocar uma questão que tem aparecido bastante, o Bueno tem trazido isso sempre que a gente tem ido a campo e tal, que é a questão do muro. Que a gente está achando assim, que podia fazer uma proposta de que esses tapumes, etc., tinham que ser de acrílico. Exatamente, porque eu pensei, então coloca-se um tapume de 2 metros, onde eu, por exemplo, não passo nem 1,5. Então não se vê mais nada, está oculto e ponto final. A população não dá palpite nenhum. Não no sentido de devassar a vida particular e privada dos outros. Não, é porque aquilo que está acontecendo ali é de interesse de todos nós. Exatamente. Né? Então, não... É um desperdício, mesmo que esta água não seja potável, que obviamente não vai ser, e não puder ser tratada, no mínimo algum parque de lazer, alguma coisa tem que ser feita, teria que ser feita. Não é nem usos, de captação, né? Muitos usos podiam ser feitos, mas eu só queria dar um exemplo específico. A gente foi fazer um levantamento, foi fazer um trabalho com crianças no Instituto Ana Rosa. Há 2 semanas atrás. Então, a gente normalmente faz isso. A gente não vai no Parque das Corujas, porque já sabe onde é. Faz exatamente o contrário. Onde essas crianças moram, onde essas crianças, onde são as comunidades de origem delas e tal. E vamos procurar os rios que passam por lá, e etc., para ter essa ligação para ela, para criar essa ligação dela com o seu próprio entorno e tal. Se não for possível, em volta da escola, então, e assim por diante. Então, a gente descobriu que aquelas crianças, várias delas moravam nas encostas que dividem a bacia do Pirajussara com a bacia do Jaguaré, que coincide em muito com a rodovia Raposo Tavares, em vários trechos dela, né? Ali é o divisor de águas. Então, ali o pessoal do Jaqueline, o Jardim das Vertentes, fomos fazer um levantamento por ali, então. Achamos nascente, achamos... Quem já fez passeio com rios e ruas sabe, né? Vira especialista e sai achando nascente em todo lugar mesmo, porque isso também está dentro de nós, né? A gente só dá uma viradinha num botão e sai todo mundo sabendo o curso de rio mesmo, né? Então, nós fomos lá. Aí achamos a nascente, que demais, a gente é meio bobo, chora toda vez e fica emocionado e tal, mas andou 20 metros e sumia. E era um grande empreendimento que estava ali e tal, não sei o quê. Aí a gente continuou andando, e aí começou a ver como... E esse ano eu moro às margens do Pirajussara, próximo da Foz do Antonico. Então, traduzindo, na Avenida Eliseu de Almeida, onde ela encontra a Jorge João Saad, atrás do Shopping Butantã. Esse ano eu vi o Pirajussara e vi o Antonico confluindo os dois. Fazia 20 anos que ninguém via isso. Eles inundaram, né? E a gente pôde ver eles correndo na superfície. E é lógico, eu desci do apartamento com máquina fotográfica, tudo feliz, e todo mundo achando que eu sou louco e que desgraça que está acontecendo, e o cara está ali. E, na verdade, há 20 anos isso não acontecia. Bom, pode ter assoreado vários canais, várias galerias e etc. Quando a gente chega naquele lugar, que é um afluente 2 quilômetros antes desse lugar que eu estou dizendo, era toneladas de terra. O rio era vermelho e denso. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E um tapume enorme, assim, de 1 quilômetro, né? Entre a nascente e o Rio Vermelho, o muro. Aí chegamos e tinha um caminhão de feira do lado de fora, assim. O Bueno falou, não, vamos descobrir de quem é esse caminhão de feira. Aí a gente conseguiu descobrir, subiu em cima do caminhão e conseguiu fotografar. Aí olhamos aquilo e falamos, mas
isso é um absurdo. O Bueno falou assim, não, vamos gravar, não dá para só fotografar. Fala aí o que você está vendo e tal. E aí eu descrevi o que eu estava vendo e tal. O que está acontecendo que eles estão simplesmente assoreando completamente. Está tudo errado. Devia ter ali, numa foto, você pegava uns 20 crimes ambientais, assim, fácil. Né? Depois a gente foi pesquisar. O que aconteceu foi que eles enterraram o rio. Estava naquelas condições porque o pessoal da CETESB, o pessoal que agora falei, mas sem saber, o fiscal da prefeitura, eu não sei quem. Falou, o que vocês fizeram? Ah, a gente enterrou o rio porque tinha uma autorização qualquer da prefeitura. Gente, é um rio. Uma grande empresa enterrou um rio sem autorização, sem relatório de impacto ambiental, sem projeto, sem nada. A única coisa que aconteceu foi que alguém viu lá e etc. Eu acredito que não ia adiante aquela história. Mas só aconteceu porque tinha o tapume. Se não tivesse o tapume, mas o tapume estava para o lado de fora do rio. Quer dizer, eles incluíram o rio na obra e puseram o tapume depois do rio, porque ia enterrar. É evidente que isso que... No caso em questão, eu fui a única pessoa que se manifestou e que falou alguma coisa por 3 ou 4 vezes. Foi o suficiente para eles porem... Comunicaram. O dia que eu quis procurar o engenheiro responsável, não achava de jeito nenhum. Fui no dia seguinte. No outro dia de manhã já estavam, de manhã cedo. Né? Então, e no ano anterior, como a gente já sabia que ia ter obra, eu consegui levar a Sabesp para fazer algum trabalho lá na escola, para os professores, para a comunidade, entender o que é rio, o que é reciclagem, como que a gente podia fazer essa transição. A Sabesp, eu esqueci o nome da moça, eu estou com o cartão dela lá em casa, levou um teatrinho muito rudimentar, só colocando as etapas muito rudimentarmente, assim, máximo de 30 minutos de peça, o ciclo do lixo, mas muito rudimentar. Eu até falei para ela, se vocês quiserem, precisar, eu ajudo a desenvolver um roteiro, tudo. Será que não tem uma forma mais rápida de fazer um contato mais efetivo com a Sabesp para esse tipo de ação também ajudar a complementar a conscientização da população, porque ela só se manifesta se estiver consciente, né, a população. Eu ainda não sei se a Sabesp é a nossa aliada ou a nossa inimiga. Ainda é uma... Eu tenho dúvidas se ela poderia ser uma grande aliada, mas às vezes ela parece uma grande inimiga. Então, ela está no limiar de posicionamento, assim. Talvez ela possa ser, daqui a alguns anos, a coisa se reverter e a gente trabalhar junto à Sabesp. A Sabesp ser uma grande... Talvez. Isso não acontece agora. Nós temos mais uns poucos minutinhos antes de encerrar o debate. Vamos para a última pergunta, então. Cadê o microfone? Não, vai ser o diretor do evento. Na verdade, a resposta vai ter que ser curta, porque a pergunta é complexa. Evidentemente, tudo que a gente está discutindo, em que pese os profissionais formados pela FAO, a gente está discutindo, né, um pouco a questão da força do capital imobiliário, né, que numa cidade que cresceu ao longo de 100 anos, passou de 250 mil pessoas para 10 milhões, uma região por 20 milhões. Força do capital imobiliário adquiriu nessa cidade, em todos os níveis, é fantástica. E há muito pouco controle sobre ele. Assim como o reflexo disso é no uso do solo urbano. Né? Então, só para fechar essa questão. Professor. Fechar? Só para fechar. Bom, felizmente, a construção coletiva da cidade, né, é uma obra aberta, né, no bom sentido, né, inconclusa no bom sentido. A gente pode modificar tudo que está aí, inclusive a infelizmente, selvageria do mercado imobiliário. Não precisava ser, né? Na lógica do capital, né? Não precisava ser tão selvagem a ponto. Isso aqui é a seguinte, só no âmbito do mercado imobiliário. Se você encontrar ouro no seu quintal, o ouro não é seu. É do povo brasileiro, é patrimônio da União. Ouro, prata, petróleo. Só que eu considero que o ouro azul é o principal
recurso do povo brasileiro. Então, essa questão do mercado imobiliário toda é, na verdade, o que nós gostaríamos de mudar. Quer dizer, novamente, nós achamos que estamos sonhando alguma coisa que nós temos a liberdade de sonhar. Do meu ponto de vista, nós estamos abduzidos, completamente hipnotizados, né? Consumindo coisas que nós não precisamos consumir, e nós podemos, coletivamente, transformar o lugar visando das estruturas ambientais urbanas para o nosso bem-estar social e individual. Muito bem. Bom, obrigado a todos. Eu queria agradecer a Anne-Marie, o professor Alexandre, o José Bueno, o Luiz de Costa Campos Júnior. Queria pedir uma salva de palmas para essa brilhante mesa.